livro do profeta Isaías, o número 58, o capítulo 58, de 9 a 11. 58, de 9 a 11, que diz assim a palavra do Senhor: Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender de dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Vamos orar mais uma vez? Paizinho querido e amado, em nome do Senhor Jesus, nós te somos gratos por esta palavra, que é a tua palavra, ela que é, ó Deus bendito, alimento para o nosso ser, para a nossa existência. E eu quero pedir ao Senhor encarecidamente, mais uma vez, que através da ministração do teu Espírito Santo, o Senhor nos ajude a compreendê-la. Ó Deus bendito, eu te peço, para ser um instrumento, mais uma vez, em tuas mãos. E que, Paizinho querido, esta palavra possa penetrar no mais profundo do nosso ser, que possamos compreendê-la de uma maneira tal, que saiamos daqui decididos a praticar cada vez mais esta palavra no nosso viver, e que teu nome seja glorificado, e o teu povo, a tua igreja, seja, ó Deus, edificada para a glória do teu nome e exaltação do teu santo nome, em nome de Jesus. O povo de Deus diz amém? Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, o povo de Deus, o profeta Isaías está aqui sendo usado por Deus mais uma vez para trazer um recado de Deus para o seu povo. E toda vez que isto acontece, é porque o povo está saindo ou para a direita ou para a esquerda. O povo está, de alguma maneira, esquecendo-se do que é mais importante, que é a prática da palavra desse Deus. E o que é que estava acontecendo naquela época, para que o profeta viesse trazer esses escritos? O povo jejuava, o povo guardava o sábado, o povo acompanhava todos os ritos religiosos que eram determinados para a época. E aí o povo fazia todo aquele ritualismo e estavam crendo que de maneira tremenda estavam agradando a Deus com aquele ritualismo. E aí Deus, através do profeta, começa a mostrar para eles que não basta ser religioso e cumprir com os ritos da religião, mas que o mais importante para Deus é de fato algumas práticas que Ele não abre mão. Ele não abre mão. E observando o texto que nós acabamos de ler, nós percebemos alguns condicionais. E a primeira parte diz assim: Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente.
Quando ele diz assim, então clamarás, ele está nos convidando a retroceder um pouco, ou seja, ver o texto que está antes. E o texto que está antes diz assim: porventura, não é também que reparta o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres que estão abandonados? E quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? E ele diz em seguida: então, se tiveres esta prática, vocês clamarão e o Senhor estará de prontidão ao teu clamar. Exatamente o que o povo estava fazendo. O povo estava jejuando, o povo estava guardando o sábado, o povo estava seguindo todos os ritos religiosos da época, porém estavam ignorando a prática da palavra do Senhor. O Tiago, na sua carta, ele diz assim, que a verdadeira religião é acudir os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Amados irmãos, a cada dia que nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a Bíblia, nós começamos a perceber a preocupação de Deus com os nossos relacionamentos com o nosso próximo. Como deve ser a nossa preocupação ou a nossa ocupação, por que não dizer, com o nosso próximo, com aquele com quem nós convivemos. E ele diz assim: então, havendo esta prática, havendo esta preocupação da vossa parte, irmãos, existe uma procura desenfreada, e tem até alguns cânticos que fala da maneira como tocar o coração de Deus. Tem alguns cânticos que falam sobre isso, o que você deve fazer para tocar o coração de Deus, para chamar a atenção de Deus. E temos alguns exemplos de pessoas na história bíblica que chamaram a atenção de Deus. O cego Bartimeu gritava, diz o texto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Até o ponto de ser repreendido pelos discípulos e dizer: cala a tua boca. E ele não parou, porque ele queria chamar a atenção de Deus. Um outro chamado Zaqueu, diz o texto que ele subiu numa árvore, porque ele era de pequena estatura, e ali ele chamou a atenção de Jesus, e teve a atenção de Jesus. E quem não quer chamar a atenção de Deus? Quem não quer ser ouvido quando clamar? Porque pense num ser pidão, é o ser humano. Mas como pedimos? Por isso que na orientação da oração, diz assim: antes de qualquer coisa, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, antes de pedir o pão de cada dia, nos ensinando, porque a nossa tendência é: Senhor, me dá isso, Senhor, me socorre aqui, me socorre acolá, Senhor, olha para mim, eu estou aqui, subindo em árvores, que a vida nos permite, gritando como o cego Bartimeu, para chamar a atenção do Senhor. Todos nós queremos chamar a atenção de Deus para nós, porque quando o Senhor olha para algum lugar, este lugar, ele é abençoado, esse lugar é transformado, essa pessoa é transformada pelo poder e pelo olhar do Senhor. Amém? E também, esse povo fazia jejum, fazia orações, este povo guardava os sábados, e posteriormente Jesus falou assim:
Jesus falou: eis aqui um que é maior do que o sábado. Amém? Porque questionaram Jesus por estar curando no sábado. Mas o que diz a palavra que nós estamos aprendendo nesta noite? O Senhor falando: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em tua casa o pobre abandonado, e quando vê alguém nu, e cubras, e não te escondas da tua carne, então, desta maneira, chamarás a atenção ao Senhor, e quando tu clamares, Ele vai ouvir. Irmãos, este envolvimento que o Senhor nos ensina a ter. A Bíblia diz que a salvação é pela graça. Amém? Tudo certo até aí? Que não fomos nós que escolhemos a Jesus, foi Jesus que escolheu a nós por misericórdia. A Bíblia diz que Ele, antes de nós, que nós o amássemos, Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, sem perdão. Ele olhou para você, Ele olhou para mim. Escuta, nós todos somos alvo da misericórdia do Senhor, meus irmãos. O amor de Cristo nos constrange a obedecê-lo, quando Ele diz assim: escuta, se você quer a minha atenção, se você quer que eu olhe para você, veja lá nos 10 mandamentos, mais de 50% dos 10 mandamentos tem a ver com o nosso relacionamento com o nosso próximo. E aí, o próximo mais próximo é a nossa família. Amém, meus irmãos? Aí depois vem os irmãos da igreja, aí depois vem as pessoas com quem convivemos, mesmo não sendo da mesma fé, da mesma crença. O Senhor pede que nós nos relacionemos com o nosso próximo, e Ele diz na sua palavra: não tenho mãos senão as tuas, não tenho pés senão os teus, eu não tenho voz senão as tuas. Deus, Ele não deu aos anjos esta responsabilidade, e deu a você, meu irmão, minha irmã, a você a responsabilidade de se responsabilizar também pelo próximo. Amém, meus irmãos? Por isso trazemos no dia, eu não sei quantas pessoas viu lá, eu tirei a fotinho, sabe por quê? E coloquei lá no grupo. Quantos viram lá no grupo a minha foto que eu coloquei, da minha oferta que ia trazer? Quantos viram? Estão olhando pouco o grupo, hein, irmãos? Estão olhando pouco o grupo, hein? Eu pus a propósito, sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes eu esqueci. Eu falei, eu vou separar, pedi para minha esposa, ela separou, eu vou separar, eu vou pôr dentro da sacola, eu vou tirar foto, eu não vou esquecer. E se você esqueceu, faz esse propósito, tira a fotinho, manda. Não foi para aparecer que eu mandei não, viu? Tanto é que foi só no grupo da igreja, né? Mas é para incentivar os irmãos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se eu digo que tenho fé no Senhor, se eu quero a atenção dEle para mim, eu devo estar preocupado com o que está acontecendo com o meu próximo. Isso de fato e de verdade, viu? Não só de palavras. Tiago também fala, se o teu irmão vem até você e diz assim: estou com fome, estou com frio, e você diz assim: vai em paz e que o Senhor te abençoe. Isso não é fé cristã. Hoje pela manhã eu estava conversando com a minha esposa sobre essa questão de irmãos. A Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. E por conta disso tem muitas distrações. Para a gente distraído, a gente começar a deixar de prestar atenção a coisas importantes que o Senhor nos manda prestar atenção, que tem a ver com a nossa fé de maneira prática. Porque nós não devemos nos preocupar para que o Senhor nos salve por conta da nossa bondade, né? Por conta da nossa generosidade.
mas nós devemos entender que uma vez salvos, nós somos instrumentos nas mãos do Senhor para fazer o que Ele nos mandou fazer aqui neste mundo, principalmente pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E todos nós queremos que Deus esteja olhando para nós. E eu vou falar para os irmãos um segredinho aqui. O que caracteriza que Deus está olhando para nós? A grande maioria tem aprendido de maneira errada, infelizmente, que o que caracteriza que Deus está olhando para nós é quando tudo corre bem na nossa vida. Aí Deus está olhando para nós. Está tudo correndo bem, Júnior? Olha, coisa boa, tudo tranquilo, não é? Olha que paz. Deus está conosco. Pá! Aconteceu um negócio, tirou a gente dos trilhos, a coisa já não está muito boa. Onde está o olhar de Deus? Onde está Deus? Eu não consigo ver Deus. É errado ao pregador, ao pastor, ao professor ensinar às suas ovelhas, aos seus alunos, aos seus discípulos de Jesus, que o que atesta o olhar de Deus sobre a nossa vida é quando tudo está bem. O que deve atestar o olhar de Deus na nossa vida é algo que se chama certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que nós não estamos enxergando com os nossos olhos, porque fomos chamados para viver não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Amém, igreja de Jesus? Pelo que cremos. E nós somos chamados. Então, mas espera aí, e esse negócio de eu fazer, praticar, me preocupar com o meu próximo, dar comida para ele? Irmãos queridos, tem uma desculpa que é muito usada, inclusive por cristãos. Não é fácil. Você pensa que é fácil fazer o bem? O apóstolo Paulo fala assim, que devemos fazer e não devemos nos cansar de fazer o bem, porque é cansativo. Tem gente que não presta, desculpa a expressão, não presta nem para ser ajudado, que você fica falando assim, vem cá, toma aqui isso aqui, e a pessoa não se ajuda nem para ser ajudado. E aí nós usamos algumas desculpas assim, é porque a gente dá, a pessoa faz isso, faz aquilo outro. Hoje mesmo estava ouvindo uma pregadora falando assim que caiu no conto do vigário, né? E que a pessoa disse que estava com necessidade, e ela deu tudo que tinha. Quer dizer, não é assim que devemos fazer. Devemos usar de sabedoria, devemos olhar a situação. E permita-me falar uma experiência. Se tem uma coisa que me incentiva a ajudar alguém, é ver aquela pessoa se esforçando de alguma maneira. Estávamos saindo de casa, não sei qual foi o dia dessa semana, ia sair de casa, e eu estava saindo, e aí uma mulher com a criança no colo, chovendo, porque está chovendo esses dias todos, e lá em Guarulhos chove mais do que aqui, né? Então a mulher com uma sombrinha, uma criança no colo e um saco de reciclável, e eu olhei para ela e falei assim, você quer reciclável? Eu tinha um pouco em casa, fui lá, catei, que a gente junta, né? E tem gente que vende aquilo, e eu fiquei impressionado com aquela mulher com a criança no colo, chovendo, com uma sombrinha e um saco de reciclável. Irmãos, essas coisas nos atestam para nós dizer assim, olha, você e eu precisamos ficar atentos às oportunidades de ajudar as pessoas. Amém, meus irmãos? Porque eu já fiquei chateado, e
passar por uma situação assim, ver que a pessoa está precisando, e sei lá, meu coração estava meio duro, e eu passei, fui para casa e fiquei com aquilo remoendo dentro de nós. É o Espírito Santo do Senhor realizando isso dentro de você, incomodando para que você faça, porque, irmãos, todos nós precisamos da atenção de Deus na nossa vida. E o texto fala assim, olha: então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. Traduzindo isso aqui, irmãos, o povo jejuava, o povo orava, mas o povo julgava um ou outro, quando a Bíblia diz assim. E está falando para o povo de Deus aqui, viu? Falando: vocês estão jejuando, vocês estão orando, mas vocês julgam um ao outro, vocês julgam um ao outro, vocês fazem fofoca um do outro, vocês, não podendo falar de bem, não fale de mal. Alguém já disse, né? Não fale dos outros. Se for falar dos outros, fale de bem. Não fale nada de você. E fale de Deus para as pessoas. Amém, meus irmãos? Vamos fazer isto. E disse assim: olha, vocês jejuam, vocês oram, vocês guardam o sábado, fazem os cultos, tudo bonitinho, mas vocês fazem fofoca entre vocês, vocês ficam falando mal um dos outros, vocês não acolhem o necessitado. Quando uma pessoa pisa na bola, vocês ao invés de acolherem, de conversar, de orar, de oferecer a mão amiga, de oferecer ajuda, de vocês, ao invés de tentar levantar a pessoa, vocês derrubam a pessoa, vocês colocam na marca do pênalti, e muitas vezes falam: vai lá, pastor, chuta lá para fora da igreja. Quantas vezes já chegaram para mim para falar de outro irmão, disseram: ah, pastor, fulano de tal está fazendo isso e aquilo outro, e veio reclamar para mim, veio dizer assim: e aí, o senhor vai ou não vai cortar a cabeça dele? Em outras palavras. E eu olhei para aquela pessoa e disse assim: escuta, se eu for cortar a cabeça dele, eu vou ter que cortar a sua também. Mas por quê, pastor? Porque tu fez uma coisa igualzinha que ele fez não faz muito tempo. Aí ele desistiu de cortar a cabeça do outro. Faz assim, irmão. Isso funciona. E é por isso que o Senhor diz assim: olha, se vocês pararem com essas práticas, porque o jejum de vocês, jejum, irmão, bíblico, funciona, viu? É coisa boa, viu? Se puder praticar, pratica, viu? Vale a pena. Mas o Senhor estava dizendo assim: olha, esses jejuns, essa religiosidade não vai dar uma licença para vocês viverem essa desgraça que estão vivendo, chamando isso de religião e de serviço a Deus. Nós queremos chamar a atenção do Senhor, todos nós, mas desta maneira Deus falou para o seu povo: não vai dar não, viu? Aí ele prossegue, o verso seguinte diz assim: se você abrir a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. É interessante, irmãos, que esse texto não anda sendo muito pregado, quando ele diz assim: se fartares a alma aflita. Ele está falando, em primeiro lugar, busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Amém, meus irmãos? Ele está dizendo assim: olha, levem o reino de Deus em primeiro lugar às pessoas. Não prometa para essas pessoas as coisas de ordem material de primeira instância.
Jesus falou assim: a minha paz vos dou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Esta paz que excede a todo o entendimento. E por isso que ele diz assim: olha, se você levar, se você abrir a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita. O que é que traz a aflição para a alma, meus amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor? O que traz a aflição para a alma é o pecado, é o que nos separa de Deus, o pecado que nos separa de Deus e que nos distancia de Deus. É isso que traz a aflição para a alma, traz sequidão para a alma aflita. O salmista diz assim: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Em alguns textos fala de alma cansada, de existência sem Deus, de fome e sede de Deus. E esta mensagem, irmãos, ela é para todas as faixas etárias. O adolescente precisa de Deus. Muito bem, o irmão falou aqui, o irmão Júnior, a criança precisa de Deus. O jovem precisa de Deus. O adulto precisa de Deus. Até o último segundo das nossas vidas aqui neste mundo, nós vamos precisar de Deus eternamente. Vamos precisar de Deus, e a alma sem Deus fica de fato aflita. E no dia do juízo final, o que nós podemos considerar como alma aflita? As pessoas que estão presas, as pessoas que estão num leito de enfermidade, as pessoas que vivem na extrema pobreza. Irmãos, não precisa ir muito longe não, viu? Não precisa ir muito longe não. Bem pertinho de nós assim, tem alguns becos que a gente entra aqui, ali na Cantídio Sampaio, que você fala assim: meu Deus, isso aqui é Brasilândia, Senhor. E o texto diz assim: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como um dia. Mateus, no capítulo de número 25, de 34 a 40, diz assim: que no dia do juízo final, então dirá o Rei dos reis, o nosso Senhor, aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, eras estrangeiros e hospedaste-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos e na prisão e fomos ver-te? E respondeu o rei e lhe dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Amém, meus irmãos? Essas coisas têm que permear a nossa mente, essas coisas têm que fazer parte da preocupação dos nossos corações. E nesse tempo de pandemia, quantas famílias, irmãos, estão precisando de uma cesta básica?
E eu queria mesmo, a Terezinha mais ainda, e as irmãs que cuidam da ação social, que aquela caixa estivesse transbordando. Amém, Terezinha? Queria tanto que estivesse transbordando. Tá não. Tá não. Porque a gente ia atender mais pessoas. Às vezes tem gente, graças a Deus a gente está tendo sempre, né? Mas tem mais necessidade. Não tem, Terezinha? Tem mais necessidade. Tem hora que chega, eu dou graças a Deus que eu nunca falei, Terezinha, separa uma cesta aí, porque às vezes tem pessoas que eu percebo que está precisando, lá perto do onde eu trabalho, às vezes na vizinhança, às vezes alguém que pede, eu sempre peço à irmã Terezinha, e ela nunca disse que não tinha. Às vezes disse, está meio fraquinho, mas vou arranjar, pastor, alguma coisa. E eu fico pensando, irmãos queridos, o nosso Deus, Ele quer que nós gastemos tempo preocupados com isso aí, que nós estejamos preocupados, e tudo isso tem a ver com levar o Evangelho, porque, irmãos, pregar o Evangelho, para quem está com a barriga roncando, é quase impossível. Para quem está precisando de um remédio, é complicado. Quando a gente diz, olha, Deus te ama, e a Bíblia diz assim, olha, não tenho pés senão os teus, mãos senão as tuas, eu não tenho possibilidades, Ele não delegou a anjos, Ele delegou a nós. E ele continua o texto dizendo, depois de tudo isso, e o Senhor, se você tiver a tua fé com essas práticas, o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial de cujas águas nunca faltam. Meu Deus! E é glória a Deus mesmo, irmão, está certo? Meu Deus! Quantas vezes eu já não ouvi pregações só nesse texto aqui? Diz assim, olha, o Senhor te guiará continuamente. E é tanto glória a Deus, é tanto aleluia. E quando termina de ler esse texto, os irmãos ficam numa... Mas ler esse texto isolado não pode. Não pode. Porque aqui é promessa. Isso aqui é fruto de um condicional. É fruto de um condicional. E ele diz assim, olha o que ele promete, e é tremendo, glória a Deus mesmo, irmão, é tremendo. E ele diz assim, o Senhor te guiará continuamente. Meus irmãos, quem anda com Deus, seja na faixa etária que for, na idade que for, andando com Deus, não tem um momento que Deus larga a nossa mão e nós ficamos perdidos. Não, a Bíblia diz que Ele nos guiará dentro desse condicional continuamente. Amém, meus irmãos? Ele vai guiar continuamente. E o Salmo 1 diz assim, que o caminho do ímpio é como uma moinha que o vento espalha, mas o caminho do justo o Senhor conhece. Ele conhece o nosso caminho. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. A gente só não vê abismo, a gente só não vê buraco quando a gente não está com os óculos divinos do Senhor nos nossos olhos, que é a palavra dele. Aí a gente cai em buraco, mas a gente cai em buraco, diz assim que o justo, ele pode até cair, mas ele não fica prostrado. Hoje é noite de você voltar para Deus, é noite de você reconciliar com Deus, é noite de você firmar o teu compromisso, porque a nossa visão pode mudar, mas o amor dele para conosco não muda. Não muda.
E o diabo fica dizendo assim: pisasse na bola, agora não tem jeito. Mas Deus diz assim: sempre tem jeito, não tem nada impossível para Deus. Por isso que ele fala assim: olha, dentro desse condicional, o Senhor te guiará continuamente. Guiou ontem, amém? Guiou hoje, amém? Vai guiar amanhã, amém? Aquela questão que você está para resolver amanhã, vai guiar, vai estar continuamente. Lembrando sempre que a presença de Deus sobre as nossas vidas não está vinculada às nossas emoções. Ele promete que guiará continuamente, e Ele vai estar. Ele estará. E fartará a tua alma em lugares áridos. Irmãos, primeiramente, Ele promete uma continuidade no guiar. Depois, Ele fala novamente aqui do suprimento da alma. Lembra que nós falamos que às vezes nós ficamos associando que tudo está bem, aí Deus está com a gente? O texto diz assim: vai guiar a nossa alma até em lugares áridos. Até quando nós imaginarmos que tudo não está bem. Ele faz isso para que a nossa fé não esteja firmada nele, pelo que Ele nos dá, mas pelo que Ele é. Porque Ele dá tanta coisa para nós, né? Ele dá tanta coisa. Começa pela vida e não para por aí. E diz assim: o suprimento da alma. E Ele não fica por aí. Ele diz assim: fortifica os ossos. Mas pastor, não é na linguagem figurada? Não. Você não tem osso? Tem osso? Você tem osso? Você é um ser vertebrado. Amém, meus irmãos? Você tem vértebras, você tem ossos. Então não é no sentido figurado. Porque imagina a função dos ossos na nossa vida. Você sabe a função dos ossos, né? O esqueleto, aquela coisa fantástica. Falange, falanginha, fêmur. O maior osso do nosso corpo é o fêmur. É isso mesmo? É o cientista de plantão? É isso mesmo? Tem uma época que a gente na escola decorava, né? Essa parte, agora não sei se decora mais. Sabia cada parte do corpo humano. E é fantástico. É impressionante. De vez em quando eu vejo o Nick lá em casa assistindo um documentário sobre o corpo humano. E é impressionante. E ele fica impressionado assistindo. Porque de fato, os atributos invisíveis do Senhor são facilmente visíveis por intermédio do que Ele criou. Eu e você. Você é fantástico. Você está me vendo com os olhos, a cores, ó. Não está vendo preto e branco, não, a cores. Olha, está me ouvindo. Coração, tum, 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 tum. Ó, quantos anos? Eu já estou em 5.9 e ele, tum, 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 tum. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas nós precisamos entender que Ele é que fortifica os nossos ossos. Está escrito aqui. E por fim, Ele é como um manancial cujas águas nunca faltam. E aí ele faz uma alusão a um jardim, né? Como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Ele atende a todos nós e a abundância. Lá em João 10, segunda parte do versículo diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e tenham esta vida em abundância. Amém, meus irmãos? E esta é a meditação que eu trouxe da palavra do Senhor para o teu coração nesta noite. E eu espero sinceramente que você
esteja entendendo a importância da prática da palavra do Senhor, a importância de nós estarmos reunidos aqui, a importância de nós estarmos orando, a importância de nós estarmos ouvindo esta palavra, a importância de nós estarmos louvando, nesse ritual de culto ao Senhor, alguns, quem sabe, até jejuando durante a semana com algum propósito específico, orientado pela palavra do Senhor, de uma maneira correta, mas tudo isso aí, meus amados irmãos, não vai ter o valor que deveria ter perante o Senhor, se nós estivermos fazendo tudo isso como um ritual, e nós não estivermos mostrando na nossa vida prática, o nosso cuidado com o nosso semelhante, principalmente no que se refere ao levar esta palavra, porque Jesus Cristo curou a muitos, mas ele dizia, todas as vezes que ele curava alguém, ele dizia assim: escuta, a tua fé te salvou. E depois curou. Perdoados são os teus pecados. Levanta e anda. Entendeu? Depois. Mas o Senhor falou para os discípulos: escuta, alimenta essa multidão. Mestre, não dá para alimentar. O que é que nós temos aí? Temos alguns peixes e alguns pães. E foi uma criança que estava, eles pegaram da mão de uma criança. Por que vocês não alimentam? Jesus estava chamando a atenção deles. Não é só palavra, não, eles têm necessidades também. Agora eles têm, nós estamos suprindo a necessidade espiritual aqui. E o Senhor nos deu lições tremendas naquele milagre. Aqueles peixinhos e aqueles pães não daria para alimentar, no máximo ali 2 pessoas, e ali tinha uma multidão. E o Senhor falou: escuta, aprendam, quando vocês quiserem fazer o bem, mesmo vocês tendo pouco presta atenção, mesmo você tendo pouco, coloquem nas minhas mãos e vocês vão ver o quanto o pouco se torna muito. Entenderam aí? Eu não posso, eu nunca posso trazer nada, eu não posso contribuir, eu não posso. Já colocou o teu pouco na mão daquele que tudo pode? Já colocou?